casa para a gente começar a absorver, né? Essa sintonia de paz e de luz que viemos buscar, né? Cada um sabe o que traz no coração, as suas necessidades. Então sejam todos muito bem-vindos. Sim, boa noite a todos. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo que rege os nossos corações, hoje e sempre. A nossa página de hoje é de número 157 do livro Fonte Viva. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos. Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enrevegados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhe relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura, que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelo posto de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento. Sobra ruína com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezes, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nós achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento de criaturas. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, pois meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno. Uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje, será condená-la ao menosprezo de si mesmo nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Aqui muitos de vocês conhecem meu filho, que hoje exerce uma função no Conselho Tutelar. E às vezes olho para ele, quando às vezes ele chega em casa, está com os olhos vermelhos, e ele fala para mim, vai fazer 20 anos que ele está exercendo essa função. E ele fala para mim assim, mãe, cada dia eu vejo que as famílias deixam seus filhos, mãe, a revalia. E ele traz uma coisa com ele assim, que quando ele começou, aquela família que hoje são avós, agiam dessa maneira que hoje os netos agem com seus filhos, deixando eles nas ruas. E ele vê aquelas crianças que ele viu
vigiam as crianças pelas ruas. E muitos deles, hoje, que também ele está passando por uma questão que hoje ele está fazendo assim, dando férias às pessoas que trabalham na Casa do Caminho. Quem é de Carmo aqui sabe. E lá muitas crianças abandonadas. Ele diz que tem 11 desde a idade de 2 anos, que é a mais nova, e até o maiorzinho, que é 11 anos. Então ele fala assim para mim: mãe, nós que temos assim uma pequena noção, que estamos no caminho da espiritualidade, eu sinto assim algo tão triste dentro de mim, porque eu vejo, mãe, que muitos pais não querem saber de mudar a maneira de agir com seus filhos. Acham, mãe, que colocar um filho, né, no mundo, basta dar o que comer, né, botar um agasalho no corpinho dele aqui, como o Emmanuel fala aqui para nós, e está tudo bem. Mãe, a gente vê hoje, porque eu estou citando assim o nosso município, porque é onde a gente vive, a gente conhece, quantas coisas tristes estão acontecendo com os nossos jovens, nossos adolescentes, e por falta da questão religiosa, que a gente nem fala que é para ir à igreja, para frequentar um centro espírita, mas que pelo menos abrisse a palavra de Deus em casa e lesse para os nossos filhos, mostrando para eles qual é o caminho que eles devem seguir. Porque hoje há muita coisa nesse mundo a oferecer. E muitos deles, eu citei o exemplo do meu filho, que é o que eu tenho em casa e que muitos de vocês aqui conhecem. Porque graças a Deus, não é porque meu filho está lá no conselho tutelar, não. E a gente tem muitos outros exemplos aí, muitas outras crianças que a gente vê que está desamparados. Porque muitos pais hoje dão a seus filhos uma roupa muito boa, né, um tênis muito bom, mas o que é bom mesmo, mostrar para ele a vida, o que ele vai ter que enfrentar o amanhã, né? Muitos de nós, porque eu tenho netas, e muitos de nós esquecemos disso, que é para mostrar para ele a parte espiritual. Porque aqui, tudo isso que nos é oferecido aqui, é muito fácil, né? Para muitos muito fácil. Mas o que é complicado para nós é mostrar para eles que além de um bom celular, além de um bom tênis, além de uma boa comida, de uma mesa farta, existe algo muito melhor, muito grandioso por trás. E que é isso que nós pais, nós avós, precisamos passar para nossas crianças. E eu creio que é isso que Emmanuel aqui deixa para nós, né? Nessa psicografia de Chico Xavier, que precisamos olhar para nossas crianças, não só para a roupa que damos a eles, não só para o pão de cada dia, mas aquele pão que é do Espírito, para ele crescer aprendendo. E não existe nada melhor do que amor ao próximo. E que é isso que está faltando. Hoje, muitos filhos, nem muitos netos, diz muito obrigado, nem pelo pão e nem pela roupa que usa. E tem muitos deles que nem agradecem o iPhone que ganham. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, fechar os nossos olhos, pensar no nosso Mestre amado Jesus e vamos agradecer. Agradecer a esse Pai bondoso, de amor e misericórdia. Agradecer a Jesus, o nosso Mestre, guia, luz de nossa jornada,
a todos os amigos espirituais, trabalhadores incansáveis do bem, que aqui conosco se encontram, para mais desta noite de estudo. Que possamos atentar para tudo que já foi falado e para o assunto que também será estudado aqui, que com certeza nos fará recordar de alguma coisa a qual precisamos melhorar. E para isso, que possamos estar atentos, prestar bastante atenção, vigiar os nossos pensamentos, olhar para dentro de cada um de nós, para que assim encontremos o que mais precisa ser mudado dentro de nós. Que nesta noite de estudo possa o nosso irmão Davi ser amparado, intuído pelo seu mentor espiritual e traga para todos nós o estudo que ele preparou com calma, clareza, simplicidade, assim como é o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus. E mais uma vez, Pai amado, muito obrigada por esta oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome e que ao sairmos daqui possamos levar essas doces vibrações que estão aqui nos envolvendo, levar para os nossos lares, nossos trabalhos e assim nos fortalecer cada vez mais para a nossa melhora moral, principalmente a moral e também a nossa melhora na vida social. Fica, Mestre Jesus, com cada um de nós, não apenas hoje, mas amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Davi, boa noite. Que Jesus abençoe todos nós. Hoje nós vamos falar aqui, o título do nosso trabalho é Os Sãos Não Precisam de Médico. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava sendo criticado porque disseram que ele só andava com pessoas de má vida. Lembrando que pessoas de má vida naquela época é quem não era da alta sociedade. Não era basicamente por caráter, era por condição financeira. Então Jesus veio dizer o seguinte: eu ando com eles porque eles precisam de socorro. Quem já acha que é a nata da sociedade não precisa, então não precisa estar do lado dele. Jesus não veio para nos agradar e nem para curar as nossas doenças físicas. Jesus veio para curar as nossas doenças morais, que estão no espírito. Grande parte das nossas doenças que refletem no físico, elas estão no espírito. E é importante a gente vivenciar as nossas doenças físicas aqui, sem lamúria, sem lamentações, sem reclamações. Porque se a gente não vivenciá-las bem, a gente passa por lá de lá curado. Deus não erra. Então, então não posso pedir socorro? Deve. Muitos de nós estão aqui hoje pedindo socorro. A gente deve. Eu não posso falar com ninguém dos meus problemas? Pode, deve. Tem profissionais para ouvir os nossos traumas, os nossos dramas. Nas casas espíritas também tem um chamado atendimento fraterno. Pessoas que conversam com as pessoas que estão passando por dificuldades emocionais. Falar do nosso problema é uma coisa, reclamar é outra. Deus não vê com bons olhos reclamação. Porque uma vez que eu estou reclamando, é sinal que eu estou achando que Deus é injusto comigo. E Deus não é injusto. Por isso que a doutrina espírita vem trazer para nós a reencarnação. Não é invenção de Allan Kardec, é fato. Sem a reencarnação, nós não conseguiremos entender a justiça divina. Como que uma criança nasce sem a visão? Como é que é? Castigo para os pais. Se nem os homens verdadeiros castigam uma pessoa, um filho, pelo pai, jamais existiria. Essa criança nasceu sem visão, ou, muitas vezes, ela pediu para mostrar que um ser sem a visão
pode ser feliz dentro da capacidade que a terra promete, para ela levar uma vida decente, sem lamúria. Ou então pode ser também que essa criança, num passado, numa outra existência, que ninguém está aqui ninguém está aqui encarnado. Estamos todos aqui reencarnados. O que é isso? Nós voltamos à carne. E essa criança, como adulto lá atrás, pode ter feito algum mau uso da sua visão, que os nossos olhos, é bom ter visão, mas trai a gente pra caramba. Que a gente já olha para as pessoas julgando. E aí essa criança, hoje ela veio limitada da visão, ou ela descobriu em si esse defeito e pediu ao pai: pai, não me deixe voltar à terra com a visão, senão eu vou errar novamente. Eu vou me perder de novo. Então tem vários sentidos. Mas tem ali a justiça divina. Lembremos, pessoal, aquele que está sofrendo é melhor do que aquele que está numa vida plena e não faz nada de útil. Por quê? Aquele que está sofrendo, ele está quitando, passando por uma prova. E aquele que está vivendo a vida contemplativa e não faz nada para ninguém, não faz nada de ruim, mas não faz de bom também, lá mais na frente ele vai acertar. Porque nenhum de nós veio aqui à Terra a passeio. Como diz a Marilis, uma grande amiga nossa, não sei se ela já falou aqui, Marilis Campanati, pode chamar que ela vem. Depois deixa o telefone dela. No caminho. Ela falou o seguinte: quando a gente vem para a Terra, a gente não recebe um passaporte, a gente recebe uma carteira de trabalho. Qual a diferença? Passaporte é para a gente passear, não é isso? Vai lá, apresenta nas alfândegas, a gente recebe uma carteira de trabalho. Mas também, isso não quer dizer que a gente esteja impedido de dar os nossos passeios. Mas não é só para passear. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Eu pensei que missionário fosse só João Paulo II, Gandhi, esses grandes. Esses têm uma grande missão. Nós temos uma missão de nos melhorarmos, nos transformarmos. Todo dia eu tenho que lutar para que eu seja amanhã melhor do que eu fui hoje. Não é comparando com as pessoas, comparando comigo mesmo. Porque cada um, ao chegar do outro lado da vida, vai dar conta do seu recado. Eu não respondo pelo que o outro fez, a não ser que eu tenha ajudado e tenha influenciado ele a fazer. Mas nem filho, nem mãe, né? A gente responde por aquilo que a gente faz, ou induziu o outro a fazer. Aí você, mas fora disso, não existe. Então, Jesus, obviamente, as criaturas saudáveis não necessitam de cuidados médicos. Os que precisam do serviço de medicina são aqueles que, de alguma forma, estão doentes. Não é mesmo? Jesus usou essa imagem para mostrar que sua vinda na Terra trazia a proposta de socorrer, especialmente aqueles que ainda não estavam devidamente enquadrados no contexto do equilíbrio e que realmente era ainda e é a grande maioria das pessoas nesse mundo. Quem de nós passamos o dia totalmente equilibrados? Quem de nós pode ver a notícia que for que não nos desequilibra? Porque nós não temos a fé. Fulano, fiquei sabendo que fulano sofreu um acidente. Primeiro que a gente pergunta, ele foi o causador? Se foi, fica difícil para ele. Contraiu, débito na lei de Deus. Não, ele estava ali direitinho na mão dele, um carro atravessou, pegou. Então, isso aí tinha um acontecimento. Então, ele não é o causador. Beleza? Ele não vai responder por isso. Estava tudo certinho, na mãozinha dele ali. Foi atropelado. Ele estava ali na calçada direitinho, olhou para atravessar, o cara veio na contramão, não responde. Então, a gente primeiro analisa isso. Primeiro que a gente tem que ver se aquele indivíduo não contribuiu para aquilo. Nós temos uma amiga, que o marido dela, ele era carreteiro. E aí ele estava na estrada lá no sul, um caminhão atravessou a estrada e pegou, matou. E ela ligou para a gente depois, 3 dias depois, a gente não sabia. Ela falou, né, que ela estava desesperada. Eu falei, primeiramente, como foi o acidente? Tranquilo, falei, como foi? Ela falou, assim. Falei, olha, minha irmã, pode ter certeza. Estava no processo dele um desencarne de forma trágica. E ele, melhor dele, não buscou esse desencarne. Aconteceu. Então, certamente, ele sentiu dor. Muito provavelmente ele não tenha sentido dor. Foi tirado antes, né? Porque quem sente dor a sensação de dor é o espírito, não é o corpo, porque a partir do momento que o espírito sai do corpo, você pode cortar, jogar fora, que não acontece mais nada. Desligou, acabou.
A gente sente a sensação do corpo que passa para o espírito. E aí ela ficou mais tranquila. Aí conversamos com ela dentro do nosso conhecimento, que ela tinha um pouquinho, ela simpatizando da doutrina, e ela entendeu, e ela levou a vida com mais calma. A gente vê que dali ela começou a caminhar um pouquinho mais, que ela não tinha voltado o pensamento para isso. Não é mesmo? E a enfermidade que se referia muito, além das anormalidades físicas, abrangendo detalhamento, todas as enfermidades do espírito. Gente, Jesus falou, corpo são, espírito são, corpo são. Jesus não adoeceu. Você pode pegar na ciência aí, grande parte das nossas doenças está no emocional, principalmente o câncer nessa região. Quando ele não é químico, que a gente já trabalhou com produtos e não usou os equipamentos necessários, é emocional. Tem um médico que ele atendeu acho que mais de 1000 pacientes e ele relatou que todos eles tinham tido uma grande, uma mágoa, decepção, há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e não conseguiu trabalhar aquilo, desenvolveu em si um câncer. Que a gente fala, não, mas fulano está tão calmo. Quem conhece quem? Ele está calmo por dentro, mas por fora. Às vezes aquele que esbraveia joga tudo para fora. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso não, tá, gente? Mas aquele que esbraveia joga tudo para fora. Aquele quietinho, ele domina, mas não consegue jogar aquilo para fora. E acaba causando uma doença depois. Porque o espírito, quando a gente se magoa, é porque o nosso espírito ainda é doente. Eu me sinto orgulho, porque fui magoado. Eu permiti que alguém me magoasse. Não é a pessoa que magoa, gente, nós que permitimos ser magoados. Se eu acho que aquela pessoa ela tem mais problemas do que eu, como que eu posso deixar que ela me magoe, gente? É a mesma coisa, você está passando na rua, aí vem uma pessoa que não está com o seu juízo perfeito, te joga um copo d'água. O que você vai fazer com aquela pessoa, gente? Você vai lá rolar no tapa com ele? Para quê? Vai resolver a situação? Não, vai em frente. Estamos fazendo uma comparação. Então as pessoas deixam que as pessoas nos magoam. E a gente fica carregando aquela mágoa e fica carregando aquilo. Quando a gente está quase esquecendo, a gente traz ela de volta. Não aceite presente que você não gosta. Você gosta de mágoa? Então não aceite aquele presente. Se vocês me deram uma blusa e eu não gostasse, eu vou agradecer. Mas lá na frente eu vou... Cadê aquela blusa? Ih, menino, esqueci de botar lá hoje. Esqueci de novo. Vou dar aquela desculpa. Por educação, não é falsidade. Eu não vou usar. E por que eu recebo uma mágoa, eu agarro aquilo, levo para casa, não durmo e fico convivendo com aquilo? Porque, gente, quem quer nos magoar se sente feliz quando vê que a gente se sentiu magoado. Quando eu ofendo uma pessoa e aquela pessoa não liga, fico com raiva, porque eu não queria, o objetivo queria jogar no chão. Eu não consegui, quem fica pior? Ela. Ele continua a mesma coisa. Então a gente tem que refletir sobre isso. E parar de agarrar esses presentes que não são nossos. Vamos para frente. Jesus sempre se prontificou a nos orientar de forma geral para que tenhamos saúde plena. Ou seja, necessário equilíbrio entre as duas naturezas. Nós somos corpo físico e corpo espiritual. Nós temos que manter os dois em equilíbrio. Hoje, nesse momento, nós estamos alimentando quem? O espírito. Depois nós vamos alimentar a matéria, que é preciso. Mas a gente se preocupa mais com que a gente vai alimentar a matéria, não é mesmo? O que eu vou almoçar hoje? Bife não, já comi ontem. Um franguinho. Agora, o que eu vou pensar hoje? O que eu vou jogar em pensamento em mim? Vamos alimentar bem os nossos pensamentos. É fácil, gente? Não. Mas não é possível. Não é possível. Quando a gente fica preso a uma pessoa por raiva, por uma coisa, quem sofre somos nós. Como diz quem joga enzima em nós, somos nós mesmos. A gente fica envenenado do nosso próprio veneno. Nós somos construtores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Nós mesmos construímos. Mas a gente não gosta de ouvir isso por quê? Por orgulho. Nós somos orgulhosos, então não gosto de ouvir. Eu quero colocar o que eu estou passando em outra pessoa. Por isso que o espiritismo não é casa lotada. Por quê? Porque o espiritismo não tem o Satanás que me atenta, não tem o mordomo que é o culpado. Trouxemos até a figura do obsessor. Fulano tal está obsediado. Mas ele abriu a porta para ele entrar. Se você não abrir a porta, ele não entra. Não tem força que faz o obsessor entrar no seu pensamento se você não abrir a força para ele. Então, tudo que me acontece, sou eu mesmo. Sou eu mesmo que criei. Não tem um culpado. O Espírito fala para a gente.
Nós quer ter uma vida melhor, uma reencarnação melhor, começa fazendo hoje. Nós colhemos e nós plantamos, como é que é? A semeadura é ali, você pode jogar semente que for, mas a colheita é obrigatória. Quem jogou abóbora vai colher abóbora. Quem jogou espinho vai colher espinho. Então nós temos que estudar esse nós. E quando a gente começa a ficar responsável pela nossa conduta, responsável pelo nosso direcionamento, Deus não é dono do nosso destino, gente. Deus é dono da nossa vida. O meu destino escrevo eu, o seu destino escreve você. Porque Ele me deu uma palavra chamada livre-arbítrio. O que é isso? Liberdade de escolha. Eu escolho o que eu faço ou não da minha vida. Estou falando em termos de pensamento. Então, o meu destino está nas minhas mãos. É como se Deus me desse um cartão de crédito com valor legal. Fala, vai, meu filho. Aí aqui tem aquele que mantém, faz o gasto necessário, e tem aquele que mete o pé na jaca e acaba ficando enrolado. Então é a mesma coisa. Ele me deu a vida, deu o livre-arbítrio. E me deu o guia. O guia está aqui. Segue aqui. É o GPS. Vai. Aí eu resolvo não ir. Entendeu? Que a leitura falou aí da preguiça, do desânimo. Todo mundo passa por desânimo. Diante da nossa condição evolutiva, quer dizer, no estágio que nós encontramos, ainda muito distante da perfeição, todos nós sabemos disso, podemos até contar com uma boa saúde física, mas quem terá ampla e total saúde espiritual? Quem não se enraivece, quem não tem ódio, quem não tem ira, momentos de ira, quem não tem momentos de inveja, de orgulho, de vaidade, todos nós ainda temos, uns mais, outros menos. Já pensou? Você pensa que está fazendo tudo certinho, e sempre tomando paulada na cabeça. Aquele teu vizinho que não faz nada para ninguém, está sempre melhorando, materialmente. E isso traz uma raiva para a gente. Aí a gente pensa, por que comigo acontece isso? Meus amigos, se está vindo facilidade para ele, amanhã terá uma vida de dificuldade se ele não usou bem a facilidade. Porque Deus não erra. Deus não erra nas suas decisões. Deus não erra nas suas decisões. A gente pode até tentar mudar as coisas, mas aquilo que está predestinado vai acontecer, a não ser que a gente mude com o nosso comportamento. Exemplo, cheguei aqui na Terra, eu tinha como expiação, quer dizer, com a correção do passado, eu perdi o braço. Porque eu utilizei muito meu braço, eu perdi o braço num acidente. Aí o cidadão se envolve na caridade, se envolve no seu trabalho, tenta fazer da vida uma dignidade, se envolve nas questões do próximo. Não é envolver, ficar 24 horas trabalhando para o próximo, não, gente. Ninguém está falando, nenhum de nós tem essa condição ainda não. Mas se envolve. Aí o que acontece? Daqui a pouco ele vai perder o dedo, não vai perder o braço. Com um dedo, faltando 1, 2 dedos, você ainda faz bastante coisa, porque seu braço torna mais difícil. Então tem o acréscimo de misericórdia, que a espiritualidade tanto fala, mas vai depender do seu. Então a nossa reencarnação não é um trilho. Tá assim, não tem. Faça o que você fizer, você não vai mudar. Muda. A gente tanto muda ela para melhor, como a gente muda para pior também com a nossa conduta. A cada dia a gente recebe uma página em branco para a gente preencher com a nossa história daquele dia. E cada dia, cada noite que a gente dorme, a gente se desprende do corpo. No lar não se desprende. E vai. Que nem o óleo, gente. É espírito. Só que o óleo é um espírito que não está encarnado. Mas ele é igual a mim. Lógico, tem seus valores. Mas igual a mim, tipo assim, eu quando morrer, eu vou virar espírito. Agora, eu não sei se vai ter condição de trabalhar como ele trabalha. Porque a gente só vai saber quando fechar esse olhinho aqui. Mas ele teve também aqui na Terra. Ele teve num corpo aqui também. Ele vivenciou aqui. Ele sabe o que é passar por aqui. Então a gente vai, se desprende no sono. Vai para o mundo espiritual. Se a gente pede a Deus, quem que nos acompanha? Nosso guia espiritual, nosso amigo espiritual. Todo mundo tem, não é só o Chico, Divaldo, Sandra, todo mundo tem. E da Sandra é pior ainda, que ele fala no ouvido dela. O meu fala, eu não escuto. Né, Sandra? Irmã Sandra, cuidado, olha o compromisso. O meu não. O meu, se não tiver o médico fala, ó, tá falando pra... Eu não escuto, graças a Deus, porque eles perturbam a gente, no bom sentido. Mas Chico Xavier, o tempo todo, ele ia fazer um negócio, a semana estava lá. Chico, volta lá, atende aquela dona. No início, depois ele já engrenou, né? Divaldo estava doente, deitado lá, Joana de Anjos apareceu para ele, a mentora dele. Divaldo, o que você está fazendo aí? Ah, Joana, eu tô 70% morto, o coração dele estava bem arrebentado. Estou 70%. Ela falou, e daí? Eu estou 100% morto, estou trabalhando.
Aí ele levantou e foi trabalhar. A gente tem intuição, mas eles falam pra gente o que a gente deve fazer, o que a gente deve continuar fazendo. A gente acorda com aquela intuição, mas a gente não acorda com uma lembrança nítida. Por quê? Cabe a mim eu fazer aquilo ou não. Eu sempre gosto de falar assim, briguei com uma pessoa no dia anterior, dormi. No outro dia eu acordei com aquela intuição de ligar para aquela pessoa e pedir desculpa. Não importa se ele estava com razão, porque a gente tem essa mania também. Ah, só posso pedir desculpa se ele tiver. Eu estava com a razão, ele está errado, ele tem que vir. É os dois bicudos que não se beijam. Aí eu ligo, acordo com aquela vontade. Por quê? Certamente o meu amigo espiritual falou, Davi, reconcilia-te com o teu próximo quando está a caminho. Esquece esse negócio de quem está certo, quem está errado. Vai lá, pede desculpa. Aí eu deixo de fazer. Por quê? Aí de repente tomou um cafezinho, você abre a rede social, tem sempre uma fofoquinha para a gente dar uma olhadinha. Aí olha, esqueceu, não fez. Então acordou, faça imediatamente. Procure, vai fazer. Porque quando a gente tem uma ideia boa, de repente ela some. Agora se for a ideia de brigar com alguém, que fica retando o dia inteiro ali. O dia inteiro. Aí você fica, liga, a pessoa não atende, você quer soltar o desaforo em cima. Então, quando a ideia é boa, faça imediatamente. E não se importe se foi ele o culpado ou não. Livra-se dessa carga emocional que está em você. Livre-se disso. Não fica preocupado. Eu tenho razão. Para Deus, você vai ficar muito maior. Se você, mesmo tendo razão, você vai lá e se reconcilia. E reconciliar, meus amigos, não quer dizer que você vai viver com a pessoa tomando cafezinho todo dia, não. É não carregar mágoa da pessoa. Eu custei para entender isso. Ah, eu vou reconciliar, então eu tenho que ficar lá de amores com aquela pessoa. Não, não é isso que Deus quer. Porque nós não temos essa condição, mas não precisa de ficar carregando mágoa da pessoa. Aí dá para fazer. Quando falar amai o vosso inimigo, quem vai amar o inimigo? O cara matou teu filho, você vai amar de que forma? É não desejar mal para ele. Entrega a Deus. A justiça de Deus ele não vai escapar. É não desejar mal, ficar ali, alimentando. Lógico, vai buscar a justiça dos homens, é um direito seu, tem que buscar. Mas justiça, gente, vingança não. O que é vingança? A pessoa fez mal com um parente meu. Aí, daqui a pouco, você está ali, daqui uma semana soube que ele foi atropelado, o carro passou e estraçalhou ele. Ah, aquele saborzinho de vingança. Viu? Deus não erra. Vocês acham que Deus botou uma carreta para passar em cima daquele cara? Se você acha, você não entendeu nada que é Deus. Aconteceu e não olhou a fatalidade. Mas, e mesmo ele ter morrido daquela forma, não escapa dele acertar com a lei divina, não, tá, gente? Então, o dia que a gente compreender isso realmente, a gente vai seguir mais livre, menos rancoroso. Né? No momento, por mais que nos esforcemos, podemos contar em nossa intimidade com muito mais defeitos a serem vivenciados do que virtudes já adquiridas. E, naturalmente, tais defeitos e inferioridades se caracterizam como as doenças que precisam de cura urgente, se é que pretendemos desfrutar de um pouco de paz e felicidade. O invejoso sofre demais, sofre muito. Por quê? E aí é interessante que você tem inveja de uma pessoa, aí você quer comprar uma casa, aí não consegue, aquela pessoa compra uma casa. Melhor do que você pensar em comprar. Aí você não está nem sabendo, mas vem alguém, você não sabia não? Fulano comprou uma casa, menino. Aquela que você queria comprar, me matou, acabou comigo. Mas por que eu não consegui? Então, deixa. Se ele comprou, é questão dele, você toca a tua vida. Naturalmente, a medicina terrena nos oferece as poções que estabelece e mantém o corpo, o ajuste do corpo. E os ensinamentos de Jesus Cristo dão base para a verdadeira saúde espiritual. O espiritismo, meus amigos, não veio para curar corpos, até cura. Você vê que muitas pessoas, quando Jesus chega lá no paralítico da piscina, que ele cura o paralítico na piscina, o camarada já estava lá 38 anos. 38 anos. Tinha um monte de pessoas lá, doentes. Tinha um monte lá também naquela condição. E por que ele curou só um? Porque aquele já tinha quitado seu karma, vamos usar essa palavra. Por isso que ele foi curado. Porque aquele que não era merecedor, não curava. Então os espíritos, eu estou doente, o espírito olha, ele tem condições de me curar? Tem, mas às vezes ele não tem a autorização. Isso que é difícil de a gente entender. Ah, mas curou minha mãe, por que ele não curou a mim? Porque ele não tem autorização. E os espíritos são disciplinados, obedientes. E ele cura. Jesus sempre falava que vá, a tua fé te curou.
Ele nunca falou, eu te curei, pode ir, você está tranquilo. Então, todo lugar que ele passava, tinha muitos doentes. Ele não curava a todos porque não eram ainda merecedores da cura. Tem um caso que ele curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. Os nove foram aproveitar a vida na farra. Voltaram a enfermar novamente. Voltaram a adquirir de novo a lepra. Aquilo foi um exemplo que ele deu. Tipo assim, vou te curar. Mas se você não fizer justo, que ele fala, vai, não peques mais. Eles foram pecar. Pecar é a gente contra a lei de Deus. Voltaram a enfermar. E Jesus sabia disso. Mas ele tinha que deixar isso para a gente perceber. O outro não adoeceu. E todos aqueles que foram curados não adoeceram mais. Mas esses 10, 9 adoeceram. Por quê? Um só voltou para agradecer. Já começa aí. Quando o camarada se curou ali, o quê? Ah, esse cara falou, vou vivenciar minha vida, vou viver esse tempo que eu fiquei perdida. Você não podia se misturar na sociedade. E aí a gente vê o que acontece. O auxílio médico e medicamentos aliados ao Evangelho do Cristo, uma vez colocados em prática, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. Gente, todas as nossas preces, as nossas orações, as nossas rezas são ouvidas. Mas por que nem todas são atendidas? Porque nós ainda não somos merecedores. Ou então nós não sabemos pedir. Agora, quer ver uma prece que você vai sempre receber se fizer de coração? Não peça a Deus para te livrar de um obstáculo. Peça a Deus para te dar força para que você enfrente aquele obstáculo. Se você está pedindo para livrar, é sinal que Deus deixou que isso acontecesse sem você merecer. Então pede forças para superar. A oração, a prece, a reza não nos livra do problema, mas nos dá força e nos dá discernimento para que a gente possa resolver aquela situação. Não é mesmo? Vou contar um para vocês de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, um dia, ela estava as irmãs lá, tinha um monte de gente, muita gente internada. Aí faltou as irmãs que auxiliavam ela lá na Índia, né? E falou para si, Madre, hoje nós não temos nada para comer. E era muita gente que ela alimentava, muita gente mesmo. Nós não temos nada para servir hoje. O que ela fez? Desesperou. Foi para dentro e pediu a Deus, Deus, me dá uma luz, me dá um caminho, me dá um norte. Gente, passou imediatamente, passado poucos minutos, parou 4 caminhões em frente o estabelecimento dela, o ambiente que ela trabalhava lá. 4 caminhões. A prefeitura da cidade de Calcutá, que é uma cidade na Índia, inesperadamente, assim, do nada, o prefeito cancelou as aulas. Aí fala para ele, mas prefeito, a merenda já está pronta. Manda lá para a Madre Teresa. Parece até mentira, não parece? Manda lá para a Madre Teresa. 4 caminhões de alimento. Aquele dia estava salvo. Um outro dela bateu o moço pedindo um remédio para a esposa que estava muito mal. E a Madre Teresa sempre lidando com as coisas, ela sabia que aquele remédio, ela falou, olha, esse remédio aqui, se na Índia, não estou falando nem onde ela estava, na Índia, se tiver 4 pessoas ou 5 que tiver esse remédio, é muito. Não tem como, eu já ia falar isso, não tem como. Daqui a pouco ela olha, está vindo um homem com uma sacola assim, e em cima o remédio. O moço o moço veio entregar, que a mulher dele já tinha feito tudo, tinha melhorado, e estava ali o remédio. Ela ia preparar para falar. Na Índia, ela falou, na Índia não tem muito, deve ter umas 4 famílias que tem esse remédio, que era um remédio muito caro. E ela preparou para consolar, ela olhou, o moço estava chegando, ela bateu o olho lá, estava a caixa de remédio. Deus dorme? Ela ia conversar com o moço de coração, ela não ia conversar para despachar ele. Ela ia tentar contentá-lo, porque ela não tinha como comprar aquele remédio. Dinheiro lá não rolava. Ela não tinha como comprar aquele remédio. Então ela viu, aquele remédio podia estar vindo, ela fala assim, aquele remédio podia estar lá no fundo da bolsa, ela não ter visto, e ter despachado o moço. Olha, não tem. E ela não sabia, não pegou o endereço, não sabia nada. Acabou, que é esse moço? Não sei. Ninguém fala, alguém pede ajuda. Peraí, não tem não, mas me dá seu endereço, sua identidade, seu cartão de crédito. Não tem isso. A gente dá a resposta educadamente e segue a vida. Mas o remédio estava em cima, gente. Em cima da bolsa. Deus não dorme, está atento a tudo. Quando a gente fala Deus, é os emissários espirituais. Tá? Deus não precisa agir direto na gente. Tem seus prepostos, né, que estão sempre atentos. Quando você pede a Jesus algo, ele não precisa de vir a você. Tem emissários, assessores dele, no bom sentido. Não é igual assessor que a gente vê que
procura levar vantagem, não. Assessores que vão lá e atendem. Quando ele pede bezerro de beleza, ele está super ocupadíssimo, então ele não pode vir, mas ele manda alguém à altura. Entendeu? Ele manda alguém à altura que vem. Quando ele pode, ele vem pessoalmente também. Porque esses espíritos assim, que atingem um patamar, eles são super ocupados, gente. Eles quando chegam numa reunião assim, eles chegam em cima da hora, não é porque são desleixados, não. É porque eles estão cheios de compromisso. 15 minutos para eles é tempo pra caramba. Você vê quando Kardec codificou a doutrina espírita, o espírito da verdade, quem que falou assim? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O espírito da verdade falou para ele, olha, durante cada mês eu terei um quarto de hora é 15 minutos para me entreter com você, quer dizer, para tirar suas dúvidas. Um quarto de hora, gente. 15 minutos durante cada mês. E o homem veio com uma missão. Então o tempo é muito caro. Nós que desperdiçamos. Não tem tempo. Não tem tempo é sinal de conveniência. Porque quando a gente quer, a gente administra o nosso tempo. Tem um ditado que diz assim, tia Sônia, quer dar uma tarefa para alguém? Procure quem não tem tempo, realmente. Porque quem tem tempo não sabe. Quem tem tempo não sabe aproveitar. Pega aquele que acorda, já trabalha. Aquele vai arrumar um jeito e vai fazer. Isso é verdade. Quando a gente às vezes está de férias, a gente, não, quando eu vou estar de férias, eu vou fazer isso em casa, faz nada. Faz, mas não faz. Agora, quando você está no dia a dia, de repente você faz um monte de coisa que você observa, você fez mais do que aquele mês que você ficou de férias. Vou deixar para o último dia, última semana, né? As 3 semanas eu mereço, sou filho de Deus. Aí você deixa para o final, para resolver. E é normal do ser humano, é melhor do nosso período evolutivo. Se nós combatendo decididamente o orgulho, esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre melhores e que o mundo deva se curvar aos nossos pés diante da nossa importância, que impede vislumbrar a presença dos nossos irmãos que seguem ao nosso lado, estaremos eliminando a doença pertinaz que há muito escurece a nossa visão humanitária. Orgulho. Kardec pergunta ao Espírito quais as duas maiores chagas que impedem a humanidade. Ele fala o orgulho e o egoísmo. E ele fala de todos o egoísmo é pior ainda, porque todos os males derivam dele, ele está entranhado em tudo. Aí você fala assim, não sou orgulhoso. Já mostrou que é, porque você está dizendo que você é melhor do que o outro. Todos nós temos, gente. Uns mais, outros menos. Basta vir o tempo. Eu sempre falo, seu filho passou primeiro lugar com a faculdade federal. Você vai na ponte ali em Paraíba, meu filho, primeiro lugar. Se o seu filho faz uma besteira, você quer apagar da rede, quer sumir com tudo. Porque quando ele faz o bem, aí fica aquela briga pai e mãe, né? Mãe que leva a culpa, sabia? Educação de mãe. Aí seu filho, o que ele fez? Ó, tá vendo? Não é assim? Aí quando o garoto, meu garoto, olha só, meu garoto. Pedigree, rapaz, tá na família. Então, é orgulho. Ninguém quer. Mas quando meu filho erra, fere a mim, porque parece que eu que não soube educá-lo. E você às vezes se dobrou de cuidado para educá-lo. É orgulho. É nessas coisinhas que a gente vai pegando, que a gente é orgulhoso sim. Nós somos assim ainda. Né? Às vezes nem tanto como outras pessoas. Combatendo a violência, que tem insistido para que creiamos ser mais fortes, destemidos que os outros. Verdadeiro nascedor de inimizade e antipatia. Estaremos tirando uma anomalia que tem contribuído para o clima de guerra da sociedade em que vivemos. Quer ver uma coisa? Sai um troço... Gente, a gente tem que começar a pensar. Você tem uma amiga, soube que alguém falou muito mal dela, não vai falar para aquela amiga, não. Você vai tomar uma contra a outra, gente. Fala, cuidado. Mas isso a gente... não, eu quero paz. Mas você lá futicou. Ela não ia saber nunca que a outra tinha falado mal dela. Mas a gente vai lá, não, só amiga. Aí vai lá brigar, uma mata a outra, você continua amigo. Você não é minha amiga, tem que falar. Acontece muito por isso, gente. Um dia desse eu falei com uma pessoa, falei, olha, é errado o que você fez. Foi futicar com a outra pessoa lá, que a pessoa não quer ficar sabendo daquilo, mas foi futicar. Você não sabia não, coisa tal, eu não sabia não, já, se arma, né? Vem coisa boa aí. Aí cria uma desavença, cria um mal-estar, e a gente depois chega do outro lado da vida, está anotadinho lá. O que a gente fez de bom, mas também só lembra aquilo que causou o mal-estar que você fez. Cuidado com isso, não é assim. Combater o ódio, essa represa de águas podres que reside em nosso coração e que incontáveis tragédias tem proporcionado em nossa vida, estaremos não só
acerenando os nossos dias como apaziguando os dias daqueles que conosco se relacionam. Ódio. Ah, não tenho ódio, eu tenho a raiva. É a mesma coisa, só que o ódio é a raiva um pouquinho mais acelerada. Tem essa mania, não, mas eu tenho raiva, não tenho ódio, não. Porque enquanto a gente fica arrumando esses paliativos, a gente não cresce. A gente fica arrumando as desculpinhas ali, acertando a situação. Né? Não estou errado, não, é ele que é errado. Aí a gente vai acertando, a gente vai achando que sempre o problema está lá, não está comigo. Combatendo a preguiça. Essa é danada. Mãe do nosso atraso intelectual e moral. Ah, não tem idade para estudar mais não. Estaremos dando novo impulso à caminhada que nos levará futuramente à perfeição a que tanto estamos destinados. E surgirá mediante nossos esforços. Tudo requer esforço. Jesus falou, ajuda-te, que o céu te ajudará. Eu conheci um camarada que ele se inscreveu num concurso, comprou uma apostila, botou a Bíblia em cima, só esperar para correr para o abraço, né? Não vai estudar, não. Vai me ajudar. Eu falei, se esse Deus vai te ajudar, esse Deus não é meu, não. Porque tem um lá se matando. Bota a Bíblia em cima. Já que você acredita que ela vai, mas pega, dá uma estudada boa. Ajuda-te, o céu te ajudará. Se não é justiça, o outro lá está se matando, só porque você botou a Bíblia em cima. Lei do menor esforço que a gente fala. E ele achou que ia. Passou? Não passou. O outro ia passar por um concurso, ia fazer um concurso para promoção, aí o camarada mandou ele trazer uma caneta, abençoou a caneta, levou uma grana, né, que essa benção tentou magnetizar com dinheiro, e o cara foi lá, fez a prova, não passou. E aí ele foi falar com o abençoado que abençoou. Sabe o que ele falou? Falta de fé. Você não teve fé. Então, desculpa, você não teve fé. E ele ficou triste, porque ele achava que ele não teve fé mesmo. Ele não teve fé. Ficou muito triste, ficou chateado. Ficou se culpando. Ele tinha que se culpar porque ele não se esforçou, não por falta de fé. Não é mesmo? Combater o pessimismo, que turba o nosso ânimo e nos propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Renasceremos para a luta e metas que nos conduzirão a patamares de superação e progresso espiritual. Gente, descobri que fiz um erro muito grosseiro, muito grande. O que adianta ficar andando na rua assim? Eu tenho, primeiro, tentar corrigir aquele erro. Muitas vezes você não consegue corrigir, você matou uma pessoa. O que adianta dali para lá ficar assim? Eu tenho que tentar transformar numa pessoa e trazer recurso melhor. Ninguém soube que eu matei a pessoa. Então, escapei dali dos homens. Mas já sabe. Então, se arrependeu, tem medo de ir lá falar e ser preso, modifique sua vida, seja outra pessoa. Ficar andando de cabeça para baixo tristonho não vai resolver. Chorar, minguar não resolve, gente. É arregaçar as mangas e trabalhar. Corrigir o erro. É isso que Deus quer. Por isso que Pedro fala, o amor cobre a multidão de pecados. E você já começa a quitar nesta vida, para quando você chegar lá não ter tanta carga. Você vai ter que passar por uma experiência. Mas já chega bem melhor. A gente chega bem melhor porque você já chega arrependido e já trabalhando, reconstruindo o ser. E uma vez que você amadurece aqui na terra, e você se torna uma pessoa já voltada ao bem, de coração, nunca mais você vai voltar aqui com deficiência de ser bem, ser bom com as pessoas. Você já volta com aquilo fundamentado. Por isso que vale a pena. Estou com 100 anos, não adianta. Adianta. Mas tem 2 minutos para eu morrer. Adianta. Tem 20 segundos. Adianta. A Catarina de Médici, rainha da França, foi rainha há muito tempo lá e governou aquilo ali com a mão de ferro. Ela, dizem que no instante que ela estava morrendo, daquela desprendida, que ela viu que esperava ela do outro lado, ela falou, meu reino por 1 minuto. Quer dizer, ela dava todo aquele reinado dela para ficar mais 1 minuto na terra. Por quê? A giripoca é a piada do outro lado. Naquele segundo dia já arrepei mais, meu reino por 1 minuto, deixa eu ficar mais 1 minuto aqui. Dou meu reino, deixa eu ficar mais 1 minuto aqui. Porque ela, né, não conseguiu governar, usou muito do poder, do coisa, de forma errada. Já São Luís, Luís IX, rei Luís IX da França, que na França tem um monte de Luís lá, né? Luís XIV, todo mundo conhece o Luís XV por causa daquele sapato, né? Mas teve vários da guilhotina, né? Mas teve a dinastia do rei. Tem igual tem o Papa tal, o Papa agora é o Leão XIV, não é isso? 14, Leão XIV, 13, é 14 agora. Porque o último foi o Leão, então vai ter essa dinastia. O rei Luís, rei IX,
nome da São Luís. Está aqui no Evangelho. Por quê? Um homem que foi rei, teve poder, teve coisa e soube administrar. Soube ser justo. Ah, mas ele não mandava prender ninguém. Mandava, mas a pessoa tinha que ter errado. Não porque eu não gosto. Porque muita gente, antigamente, ele não gostava, some com ele, leva para masmorra. Mandou, ele governou. O juiz, por julgar uma pessoa, não quer dizer que está errado. Ele usou ali, ele veio as informações para ele. Ele olhou aqui, quanto que pesa aquilo, e deu a sentença. Está ali provado que a pessoa cometeu aquilo. Trouxeram para ele as provas. Não é ele que vai lá buscar as provas. Trouxeram. Ele sentiu ali. Ele vai dar a sentença. Ah, então ele não acredita em Deus. Acredita. Mas aqui na terra, a lei dos homens tem que funcionar também. Não é mesmo? Vamos terminar. Vamos caminhando aqui para o nosso final. Assim, as sábias e oportunas lições que de Jesus nos foram entregues para que tenhamos saúde plena, abrangente, e contemos com os recursos imprescindíveis, visando colher na presente existência física todos os frutos possíveis. De alguma forma, todos somos doentes. Os remédios estão disponíveis. E façamos uso deles sistematicamente, buscando nas farmácias da terra ou no coração de Jesus. Façamos uso do remédio. Estou com a dor, ela é física, remédio das farmácias. Estou com a dor de sentimento, tem também o tratamento, né, do especialista também. Mas está com a dor de sentimento, remédio para o espírito. E remédio para o espírito a gente não compra na farmácia, a gente compra ele no Evangelho. E o Evangelho é chato, Sônia. Me chama a atenção toda hora. Você lê, meu Deus, isso de novo. Eu já sei isso. Você já sabe o que você continua fazendo. Você sabe isso, sabe? Acredita nisso? Por que você continua fazendo? Não é mesmo? Então, gente, é isso. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. O Espiritismo também veio para nós, que somos todos doentes da alma. Uns mais, outros menos. Ainda não somos figuras crísticas, mas estamos caminhando para lá. Muita paz, que tenhamos uma noite de paz, na hora lá dentro receber o passe, abra que só vai receber se o seu coração estiver aberto. Se você não se concentrar ali, a gente fala como é que é o copo, né? Você virou o copo virado de boca para baixo não entra o líquido. Então, pede para ser pessoa melhor. Ah, eu não consigo lidar com a minha sogra, porque a sogra sempre leva a culpa. Pede para você se identificar melhor o que está acontecendo para você. Pede para você. Porque daqui a pouco você está fazendo melhor. É assim que acontece. Coloque o culpado também. Não coloca sempre como dono da ação, né? Senão a gente fica aqui, né, Carminha? Ah, eu tenho um pavor de água. Eu devo ter morrido afogado em outras vidas. Ou morreu, ou você via nos navios de tráfico escravos na época, e na hora que a polícia lá da Inglaterra baixava, te encontrava sua caravela, você metia a corrente deles e tchuf, com peso para o fundo do mar. O que você acha que é mais fácil? Eu acho que aqueles que morreram afogados devem estar numa situação melhor do que os que mataram afogados. Eu acredito. Muita paz, muito obrigado aí por tudo.